Quando você começa a investir, você deve prestar muita atenção em quantas taxas ou o valor das taxas que você paga na sua corretora de investimento. Se você faz um investimento de 100 euros e paga 2 euros de taxa, você está começando com 2% no negativo. Então, quanto menos taxas você pagar, melhor. E os detalhes disso eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado e aqui no Renda Gringa você aprende tudo o que precisa para investir em moeda forte. E a gente vai atacar direto ao assunto. Se você aprender alguma coisa até o final desse vídeo, deixa um like e deixa sua dúvida aqui nos comentários. A gente vai olhar essa imagem aqui que mostra um estudo de um investimento de 100 mil dólares em 20 anos, onde a gente tem uma taxa de 0,25% sobre o investimento. Então você está ali com 0,25% ao ano para você manter esse investimento, né? Então você tem essa linha azul. Aí você tem um investimento com 0,50% de taxa ao ano em vermelho e 1% de taxa em verde. Veja que a diferença da linha verde, que termina em 180 mil dólares, para a linha azul em 210 mil dólares. Uma diferença de 30 mil dólares só se você for pagando de taxa, comparando então 1% de taxa com 0,25% de taxa ao ano. Porque lembre, seu investimento ele está rendendo, fazendo efeito bola de neve. Se cada ano que passa você tira um pouquinho, esse seu dinheiro vai demorar mais para fazer uma bola de neve grande. Então, quanto mais taxas você paga por ano ou por mês, menos vai sobrar lá no final para você. O que seria uma taxa interessante? Qualquer taxa abaixo do 0,5, ou seja, 0,50, seria bem interessante. Entre 0,5% e 1% é aceitável. Acima de 1% você deve ficar atento, porque isso vai realmente fazer você já começar cada mês com menos 1%. Então, se o seu investimento rentabilizou 10% no ano, você na verdade fez 9% e perdeu 1% por causa justamente de taxas. E 1% ao ano no longo prazo faz uma grande diferença, como você está vendo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro estudo que mostra justamente um investimento de 20 anos, tá? Com investimento 100 mil iniciais, e você pode ver aqui que a diferença de 180 mil para o 210 mil que a gente viu no outro estudo, mas tem o seguinte, que se você tivesse pago então 1% de taxa anual, você teria então uma diferença de 28 mil entre o investimento com taxa e o sem taxa. E esse 28 mil de diferença teriam rendido para você mais 12 mil, porque sempre que você tem mais dinheiro investido, você gera mais rendimento. Então, na curva verde, vocês estão vendo aqui o retorno que você teria pagando 1% de taxa ao ano. Aí você teria na linha azul escura ali, né? O gráfico de linha azul. Então agora você tem no gráfico de cor azul escura o tanto que você teria recebido a mais se não tivesse pagado taxa. E com a linha azul clara, você tem se tivesse reinvestido o dinheiro dessas taxas, ou seja, em vez de ter perdido com taxa, você tivesse ganhado dinheiro ainda sobre esse investimento. Então a diferença é muito grande. Então a minha dica prática para você é escolher uma corretora onde você paga menos taxa quando você realiza uma compra ou uma venda. Eu sempre recomendei a corretora DEGIRO aqui no canal nos vídeos antigos, mas essa corretora aumentou as taxas nos últimos meses. É por isso que agora eu recomendo a Trading 212, que vocês estão vendo o logo aí na tela agora. Além de cobrar pouco, cerca de alguns centavos por cada compra que você realiza, você vai então ter mais ativos disponíveis mesmo que a DEGIRO, ou seja, você consegue comprar em empresas da Europa inteira e dos Estados Unidos e até mesmo empresas asiáticas. Uma outra corretora que eu gosto muito é a Interactive Brokers, mas ela tem taxas um pouco mais elevadas, mas ela te dá acesso a ativos que você não acha em nenhum outro lugar. Se você quiser investir, por exemplo, no urânio, no café, na bolsa japonesa, na bolsa brasileira, você consegue investir em ativos e empresas do planeta inteiro. Eu recomendo a Interactive Brokers para quem pode investir mais de 400 ou 500 euros por mês pelo menos. Assim as taxas são um pouquinho mais elevadas, mas como você investe a mais, a porcentagem que as taxas vão representar do seu investimento vão ser bem menores. E a DEGIRO é uma ótima escolha para quem mora na Bélgica somente, porque não funciona a Trading 212 na Bélgica. A Interactive Brokers funciona, mas como eu falei, para quem investe um pouco mais de dinheiro, se você mora na Bélgica e tem menos de 500 euros por mês, fica a minha dica aqui para você. Então, de maneira geral, para qualquer país da Europa, Trading 212 é uma das melhores corretoras. Interactive Brokers, se você pode investir um pouco mais. Se você por acaso está vendo esse vídeo e está na França, tem um vídeo aqui no canal falando como investir usando uma corretora francesa. Você deve usar Bourse Direct.
Com a conta PA na França você tem desconto de impostos. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e também você vai achar aqui no canal. Só procurar conta para investir na França, conta PA, conta Bourse Direct. Você acha tudo o que precisa, um guia passo a passo. E eu fiz um estudo para mostrar para vocês, com uma simulação aqui, que vocês vão ver aqui algumas variáveis que eu preenchi, que é o valor inicial investido. Estou partindo do princípio aqui, no exemplo, que uma pessoa investiu $5.000 iniciais. Poderia ser euro, tá? A diferença não seria importante nesse caso, a moeda escolhida. A gente vai analisar o impacto das taxas no investimento. Então, na primeira linha eu preenchi $5.000 de investimento inicial. Por ano a gente vai investir $6.000, o que dá 500 euros por mês, o exemplo que eu coloquei. Quando a gente espera ter de rendimento, coloquei ali um valor até conservador de 8,5% ao ano já em euro, que equivale aí a pelo menos 15% se fosse investimento em real, considerando a valorização do euro no longo prazo. Considerei 1% de taxa, então cada vez que a gente faz um investimento é como se 1% a gente pagasse de taxa para a corretora, e eu coloquei um horizonte de investimento de 20 anos. Veja que aqui você tem a diferença de 278 mil euros do gráfico da direita, considerando então 1% de taxa, contra 315 mil se você não tivesse pagado taxa. Só que é impossível não pagar taxa. Toda corretora ela vai aumentando as taxas, o ideal é que ela mantenha um valor que seja coerente para o investidor. No Brasil, durante muito tempo, as corretoras não cobravam. Não esqueça, não existe produto grátis. Se você não está pagando nada, é que você, na verdade, está pagando de alguma outra forma que está escondida, como, por exemplo, eles fornecendo seus dados para bancos e assim por diante. Ou mesmo eles estão usando a base para crescer e depois começar a cobrar taxas mais elevadas. Mas o que aconteceria se, em vez de pagar 1% de taxa, então, você está vendo aí que o acumulado foi $278 mil, pagando 1% de taxa, se você pagasse 0,5% de taxa, então a metade do valor, que é o valor que eu aconselho para vocês, sempre pensar em tentar pagar 0,5% de taxa quando se realiza as compras. O valor vai para $296 mil em 20 anos de investimento. A gente está falando de 278 para 296. A gente está falando em mais de $18 mil de diferença só por causa dessa diferença de taxa de 1% para 0,5%. Então sempre olhe quando você realiza uma ordem de compra quanto custou a taxa que você pagou. Para você descobrir em porcentagem quanto custou essa taxa, você divide essa taxinha pelo quanto você investiu. Por exemplo, você pagou de taxa 1 euro e você investiu 100 euros, 1 dividido por 100 é 1%. Se você pagasse, por exemplo, 40 centavos investindo 100 euros, 0,40 dividido por 100 na calculadora, você vai descobrir o valor e vai multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Você vai descobrir que isso é 0,40%, o que é muito bom, que é abaixo de 0,50%. Então, de 0% de taxa a 0,50% é ok, é ótimo. De 0,50% a 1%, comece a prestar atenção, é aceitável. Acima de 1% já passa a não ser tão aceitável, a não ser que seja um ativo que tenha uma taxa mais elevada, como um fundo de investimento, mas para investir em ações e ETFs, preste atenção. E se você não tem uma carteira de investimento ainda na Europa, nos Estados Unidos, em moeda forte, entre em contato com a gente no link aqui da descrição. Nós fazemos consultoria personalizada para cada cliente, nós temos desafios de investimento, uma equipe há 2 anos à disposição para tirar dúvidas sua pelo WhatsApp quando você quiser. Somos a maior consultoria de investimento para brasileiros no exterior, principalmente focado em Europa. Temos mais de 17 países dentro do nosso guarda-chuva aí de investimento, com clientes espalhados por todos eles. Clique no link aqui da descrição, faça sua pré-inscrição, assim que a gente tiver vagas abertas para consultoria, a gente entra em contato com você. Eu me chamo Michael Ravaneda e não deixe de seguir a gente lá no Instagram também, compartilhando conteúdo todo dia com vocês. Até mais!